Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E peço também a sua ajuda para com o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos e inscreva-se. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje estaremos divulgando, o sortudo, que foi contemplado com esse livro aqui, Cultivo de Plantas Suculentas. Parabéns, é o Nailton Rodrigues, tá certo? Você foi o sorteado com esse livro. O Nailton respondeu a pergunta, que a gente fez pelos vídeos aqui pelo YouTube. Ele assistiu e respondeu no vídeo sementes de alta qualidade na cultura de plantas em vasos. 3 acertos no cultivo na minha vida profissional, tá certo? Que foi ao ar do dia 24 de junho. Por favor, Nailton, entre em contato comigo, pelo meu Instagram ou pelo Messenger do Facebook, tá certo? Assim a gente consegue pegar o seu endereço e encaminharemos o livro, autografado. Parabéns, tá certo? Você que não foi sorteado, aguarde o próximo sorteio, tá certo? Inscreva-se nesse canal que a gente sempre vai estar sorteando livros, da minha autoria, tá certo? Que vocês não vão encontrar em livraria nenhuma, somente, tá certo, por aqui. O vídeo de hoje é sobre um produto um pouco diferente do que a gente comenta aqui, é sobre o gel agrícola. Esse produto seria interessante para o cultivo de plantas em vaso? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Esta solicitação veio de várias pessoas, foram mais de 6 pessoas que me encaminharam, para que eu falasse um pouquinho sobre o gel agrícola, tá certo? A gente fez esse vídeo para passar algumas informações e a minha opinião particular sobre esse produto, tá certo? Fique até o final do vídeo que eu vou colocar bastante informações interessantes aqui, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês vissem também outros vídeos com outros produtos que a gente tem comentado, tá certo, aqui no canal. Eu já falei de gesso agrícola, eu já falei do calcário, eu já falei de vários outros produtos, principalmente essas que se utilizam como substrato. Se vocês pudessem assistir, seria bem interessante, ok? Eu vou deixar aqui no izinho, é só clicar em cima, vocês podem assistir esses vídeos também, tá certo? Primeiro, eu acho que a gente deveria conversar um pouquinho sobre o gel agrícola. Qual é o objetivo desse material junto à produtividade, à produção agrícola, O gel agrícola, na verdade, ele é constituído de substâncias que agrega água, tá certo? Ou acumula e mantém a água, ok?
Isso justamente para situações, tá certo, que no campo não tem a chuva. Esse material, então, fica como principal, ela tem como principal objetivo, tá certo, armazenar a água e liberar aos poucos para as plantas que possam estar numa situação de ambiente com falta hídrica, tá certo? Esse material normalmente úmido é colocado justamente no solo, tá certo? Próximo às raízes, para que as raízes consigam obter a água num período aí, digamos assim, de estresse hídrico, ou seja, de seca, tá certo? Esse é o fundamento, né, do gel agrícola, né? Ou existem várias denominações para esse produto, mas esse seria o fundamento principal, tá, desse elemento com relação ao sistema planta, tá certo, no solo. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Eu já trabalhei com vários tipos desse material, tá certo? Principalmente quando a gente vai passar uma situação em que a gente vai colocar as plantas, as mudas nos campos, e nós não temos bem a certeza se vai ter chuva ou não. Muitos casos, né, em que a gente não tem um sistema de irrigação. É um produto bem interessante, tá? Ela chega, dependendo do material e dependendo da quantidade que você coloque, por exemplo, nas covas das plantas, ela pode dar de 2, 3 até 4 meses aí, ok, de suplemento hídrico para essas plantas nessas covas, vocês estão entendendo? Então é muito interessante, ela tem um resultado bem expressivo, bem interessante, ok? Vale a pena sim fazer o uso desse produto, principalmente, tá, no nosso caso aqui, quando a gente faz o trabalho, tá, fora das estações chuvosas, entendeu? Então nós tivemos vários sucessos, tá certo, com relação a esses materiais, tá, denominado de gel agrícola, tá certo? Mas a pergunta, basicamente, que o pessoal me faz é se vale a pena usar o gel agrícola no caso, tá, de vasos, caso de containers, slabs, tá certo? Olha, eu nunca fiz isso, nunca coloquei o gel agrícola no substrato, no vaso, no slab ou em qualquer tipo de container, tá? Na verdade, a premissa, tá certo, é o uso desse gel em condições de campo, em condições em que você possa ter o estresse, tá certo? No caso do vaso, ok? Com o substrato que a gente sempre comenta aqui, a grande maioria dos substratos são substrato com uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, grande potencial de capacidade de retenção de água, tá certo? Com porosidade, obviamente. É muito diferente quando a gente comparado com o solo, tá certo? Nas nossas condições aqui, a grande maioria dos solos são solos arenosos, tá certo? Então, solos que têm baixa capacidade de retenção de água, bem diferente do substrato que nós aqui sempre estamos falando, né? Que nós sempre trabalhamos. É completamente diferente, tá certo? E outra coisa, né? A gente sempre vai estar trabalhando, tá, com o sistema de irrigação, seja manual, seja automatizado. A gente sempre vai estar trabalhando com, digamos assim, a capacidade máxima, né, da capacidade de retenção de água pelo substrato, tá certo? Então, são situações completamente diferentes, tá certo? Então, eu nunca usei, tá? E eu nunca pensei em utilizar esse material para trabalhos em vaso, justamente
vasos com substrato com alta retenção de água. Não justificaria o uso, tá, desses produtos dentro do vaso, né? Por quê? Mesmo porque se houvesse a necessidade, esse tipo de gel, ela acaba, né, acumulando, aumentando a retenção, aumentando a capacidade de retenção de água, mas ela diminui a porosidade, tá certo? Isso vai fazer ou vai impedir com que haja a respiração das raízes, tá certo? Então isso pode, tá, te dar um resultado completamente oposto àquilo que você imagina. Como eu falei, tá certo? As raízes basicamente respiram, tá certo? Quando você coloca o hidrogel, você teria que colocar somente num certo campo, né, do vaso. E o vaso é limitado. Não só o vaso, como qualquer tipo de container, ela é limitada, tá certo? Então você vai tirar, por exemplo, toda a porosidade que é altamente necessário para a respiração radicular. Isso poderia realmente causar prejuízo para o crescimento das suas plantas, tá certo? Então, eu não uso, né, não vejo por que usar o gel no cultivo em vaso, em substrato, tá? E principalmente, que no caso do vaso, a gente sempre vai estar trabalhando, tá certo? Com a irrigação, né? Com a rega, tá certo? Então, eu acredito que não há necessidade. E mesmo porque esses produtos não são baratos, tá certo? São produtos sintéticos, né? De alto valor, alta eficiência, mas precisamos efetivamente de maiores pesquisas com relação a isso. Mas não acredito que no vaso ela poderia dar alguma eficiência, tá certo? Pergunta muito interessante essa, tá certo? Você também deveria enviar a sua pergunta, né, sua sugestão, porque isso pode virar um vídeo aqui, tá certo? Então aguardo, tá, pelas suas sugestões, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente ajuda, né? A gente tenta ajudar as entidades filantrópicas que estão precisando cada vez mais da nossa ajuda. O Lar Três Irmãs, ele acolhe, este lar acolhe velhinhos basicamente abandonados, né? E eles acolhem, né? Eles dão todas as necessidades, tá certo? Como alimentação, estada, ok? Carinho, né, e atenção psicológica para essas pessoas. Ajude você também com o que você puder. Alimentos, fraldas descartáveis, tá certo? Roupas usadas e tudo que você puder colaborar. E ajude também o nosso canal, tá certo? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, tá certo? E inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado.